Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre estratégias para você vencer o desafio de executar aquilo que planejou na sua empresa e na sua carreira. E para nos ajudar a pensar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui no estúdio do Mundo Corporativo um especialista no tema. Eu me refiro ao Ricardo Jucá, sócio da Atingir, empresa de educação corporativa. Ricardo Jucá, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco. Um bom dia. Obrigado, um bom dia a todos. Obrigado, Milton, pela oportunidade. Ricardo Jucá, que é autor também do livro A Pirâmide do Fazer Acontecer. 5 passos para trazer mais resultados em menos tempo e com mais satisfação. Livro esse que foi publicado pela Papiros Sete Mares. 5 passos para trazer mais resultados em menos tempo e com mais satisfação. Não é fácil fazer acontecer. Mas é sobre esse assunto que nós vamos conversar com o Ricardo Jucá. Ricardo, afinal, o que é fazer acontecer? Bom, essa é a pergunta inicial, né? Fazer acontecer é uma expressão até que a gente usa muito no dia a dia, né? Precisamos fazer acontecer aquele projeto, ou aquela pessoa faz e acontece. E, no entanto, definir fazer acontecer pode não ser simples. Nós propomos uma definição que é a seguinte: fazer acontecer é entregar resultados, apesar das barreiras, com as pessoas de forma ética. Isso para nós é fazer acontecer. E você citou aqui com as barreiras e com as pessoas, Isso. porque inevitavelmente ambas estão no nosso caminho. É verdade, né? O nosso dia a dia, ele é cheio de barreiras que podem nos atrapalhar para fazer acontecer. A pessoa que faz e acontece, ela faz acontecer apesar dessas barreiras. Mas é claro, como você muito bem apontou, Milton, não conseguimos fazer isso sozinho. Temos que fazer isso junto com as pessoas, a nossa equipe, os nossos pares, os nossos superiores. Então a pessoa que faz acontecer também tem essa habilidade de trabalhar bem com as pessoas. Claro que num primeiro momento a gente já pensa isso no trabalho em equipe e no trabalho em uma empresa. Mas eu tenho que levar essa reflexão também para a minha carreira individualmente? Essa é uma excelente pergunta. O método, embora ele tenha sido desenvolvido com foco pensando na empresa, na gestão de um negócio, nós vamos falar sobre esses passos e você e logo os ouvintes vão reparar que é uma lógica que serve para você preparar e planejar qualquer coisa, inclusive a sua carreira, inclusive aspectos pessoais até da sua vida, porque é uma lógica para você fazer acontecer. Bom, você fala aqui sobre uma pirâmide do fazer acontecer. Por que a ideia desta pirâmide? Perfeito. Esses 5 passos foram estruturados através dessa figura da pirâmide para facilitar a visualização e o entendimento dessa lógica. Então, no livro você vai ver que existe essa pirâmide que aos poucos a gente vai explicando cada um dos passos de forma que tudo fica muito estruturado e muito fácil de ser entendido. O que é necessário para percorrer esta pirâmide? Olha, essa é uma excelente pergunta. Durante o livro, a metodologia discute uma série de conceitos e ferramentas importantes para você percorrer cada um dos passos. Mas se eu tivesse que responder isso de uma forma super resumida, eu diria que é preciso muito foco. Você precisa ter a capacidade de focar nas coisas importantes e conseguir realmente definir isso de uma forma muito clara, muita disciplina para fazer as análises necessárias e tomar as ações necessárias e muito controle do que você está fazendo para garantir que o resultado é obtido. Bom, eu vou resumir aqui os 5 passos nas 5 perguntas e depois nós vamos falar um pouco mais sobre cada uma dessas etapas. Passo 1, onde estamos e aonde queremos chegar. Passo 2, por que não estamos lá? Passo 3, o que fazer? Passo 4, estamos fazendo? E o passo 5, chegamos? Ajustes são necessários? Por que este passo a passo? Como você chegou a estas 5 perguntas? Legal, Milton. Para a gente chegar nesse modelo, foram um conjunto de 3 grandes informações. A primeira delas, um estudo de tudo que já existia sobre o tema de gestão, de planejamento e execução. Basicamente lemos quase tudo aí que existe de mais avançado sobre o tema. A segunda fonte de informações foi a nossa própria experiência como executivos. Eu fui por muito tempo, por muitos anos, trabalhei em mais variadas empresas de diferentes indústrias, então me deparei no meu dia a dia como executivo com vários dos desafios de fazer acontecer. E terceiro, no nosso trabalho atual de educação corporativa, temos exposição a centenas de executivos e de dezenas de empresas diferentes com os quais podemos trocar ideias sobre esse assunto. Então, com base em todo esse emaranhado de informações, a gente desenvolveu esse modelo de 5 passos. E por que estas perguntas especificamente? Bom, essas perguntas foram construídas para que
sejam completas, ou seja, nada do que você precisa fazer para fazer acontecer está faltando. São essas 5 perguntas, não precisam ser 7 ou 8, não podem ser menos do que 5. E também elas estão construídas para terem uma lógica sequencial. Então isso é importante. O passo 1 precisa vir necessariamente antes do passo 2 e assim por diante. Então elas são em si só um modelo completo e sequencial para fazer acontecer. Agora, apenas ter as perguntas, me parece, não é suficiente. Pelo menos é o que você tenta mostrar neste livro. Porque há necessidade, inclusive, de uma lógica para encontrar a resposta certa. Esse ponto que você está enfatizando é excelente, Milton. Não basta termos as perguntas aí, é onde a história começa, mas uma grande sacada é como é que eu respondo essas perguntas de uma forma efetiva e rápida, porque o mundo de hoje é muito acelerado. Então, durante todo o livro, durante todo o método e nos treinamentos que damos sobre esse método, o que apontamos são os conceitos e principalmente as ferramentas práticas que vão nos ajudar no dia a dia a responder essas perguntas de forma efetiva e muito prática. Agora, qual é a dificuldade de saber onde eu estou agora, que é exatamente o primeiro passo? E na sequência da pergunta, onde eu estou e onde eu quero chegar? Onde eu estou é tão difícil de identificar? Olha, muitas vezes, Milton, até de forma surpreendente, sim. A capacidade da gente definir aquela situação que a gente está enfrentando e que é indesejada porque eu quero melhorar, muitas vezes é um desafio que não é simples. Então, de novo, ali apontamos algumas ferramentas de como fazer isso. Como ter um entendimento claro daquilo que estamos enfrentando, seja em nossa vida profissional, seja um desafio na nossa empresa como empreendedor, ou na empresa em que trabalhamos como executivo. Qual é a situação que você quer melhorar? É a primeira parte. O que é aquilo que você quer melhorar? Agora, logo conectado a isso, como você bem observou, é a visão, aonde você quer chegar. Rapidamente, notamos que muitas vezes começamos a trabalhar em coisas sem saber qual é o nosso objetivo final, qual é a nossa visão. Isso, obviamente, não é produtivo. E eu aproveito, então, essa oportunidade para trazer a primeira pergunta de um ouvinte. À medida que eu deixei o convite para você participar aqui deste programa, você que está nos assistindo ao vivo pela internet, pode mandar a pergunta para mundocorporativo@cbn.com.br ou pode usar o Twitter, o @Jornal da CBN e o @Milton Jung com a hashtag MundoCorpCBN. Pelo e-mail, a Alexandra escreveu para nós e quer saber o seguinte: como no dia a dia, corrido do jeito que é no meu escritório, na minha carreira, eu consigo parar para pensar onde eu vou chegar? Eu sempre tenho a impressão de que eu tenho que chegar no dia seguinte. Excelente pergunta, Alexandra. Esse é realmente um grande desafio de nós executivos. O dia a dia é muito acelerado. Isso não pode, no entanto, nos impedir, Alexandra, de fazer um planejamento mínimo. Porque se a gente está sempre correndo atrás apenas do dia e do dia seguinte, basicamente estamos fazendo aquela expressão que é apagar incêndios. E sempre vai surgir o próximo incêndio. Sem um planejamento mínimo, não conseguimos sair dessa correria e realmente entregar resultados extraordinários. Agora, tudo isso não nos parece muito lógico, porque tudo isso já não se fala desde sempre quando se pensa na gestão da sua própria carreira? Verdade, mas muitas vezes nos perdemos, como a Alexandra próprio comentou, nesse dia a dia corrido e não paramos para pensar, né? Esse velho hábito empoeirado de pensar. Saímos fazendo as coisas e não necessariamente planejamos. Então, veja, é claro que não teremos um mês o tempo todo, o dia inteiro para apenas planejar, mas um mínimo de planejamento, o que buscamos trazer aí são ferramentas práticas que permitem isso, é necessário para você conseguir saber onde você está, aonde você quer chegar, quais são os problemas que você precisa resolver e qual é a melhor forma de resolver isso. Dentro da empresa, seria importante eu buscar ajuda para alguém colaborar comigo a responder essas questões? Sem dúvida nenhuma, esse é um ponto excelente que você está trazendo, Milton. Como na própria definição de fazer acontecer apontamos, fazer acontecer tem que ser com as pessoas. Não existe o líder super-herói que sozinho resolve todos os problemas e faz acontecer. Ao menos eu não conheço nenhum. Nas empresas, para responder todas essas perguntas e fazer acontecer, temos que estar o tempo todo trabalhando com as pessoas. O segundo passo nesse método com o qual você trabalha
é responder por que não estamos lá. Aí é para começar a encontrar as barreiras que nós temos no nosso caminho? Perfeito. Achar os problemas, as barreiras, as causas raízes de por que não estamos aonde queremos estar. Veja, um grande problema das empresas. Fazemos planos, mas planos que não estão claramente ligados a resolver os problemas. São planos até interessantes muitas vezes, parecem apetitosos até, empolgantes, mas não estão ali para resolver os problemas reais da empresa. Esses planos não serão efetivos, porque não estão, de novo, resolvendo as causas reais que estão impedindo os resultados de serem obtidos. No terceiro passo, o que fazer, você aqui no livro trabalha com uma brincadeira do futebol. Imagine um jogo de futebol, só que sem as traves. Por que essa história, no que isso nos ajuda a enxergar? Veja, eu procurei fazer essa analogia, que é muito interessante. Imagina você jogando futebol sem o gol, sem as traves. Seria muito estranho você imaginar isso, certo? Porque falta um objetivo, falta o que você está lá para fazer, que é o gol. E, no entanto, apesar de muito estranho, é o que muitas vezes ocorre nas empresas. Muitas vezes as pessoas estão trabalhando, até com afinco, bastante, mas sem ter claridade das metas a serem obtidas. E quando não há um resultado claro definido, é como jogar futebol sem os gols. Isso fica ineficiente. Mas isso que você está me dizendo me remete aqui à pergunta do Lucas, porque o Lucas pega exatamente esse ponto do que fazer, perguntando o seguinte no e-mail: eu até sei o que tem para fazer, mas todas as vezes que eu tento levar meus projetos à frente, acabo encontrando alguma barreira, acabo encontrando alguma dificuldade dentro da minha própria empresa. Como eu faço? E aí eu complemento. Como ele faz para acontecer? Perfeito, Lucas. Excelente pergunta. Não é fácil a gente fazer acontecer com as pessoas. Se eu pudesse dar de uma forma bem resumida algumas sugestões, procure entender exatamente que problemas esses seus projetos que você quer trazer estão atacando. E quais são os benefícios reais que eles trariam para a sua empresa. Você tem que ser capaz de vender para as pessoas que vão aprovar o seu projeto que o seu projeto está trabalhando em oportunidades ou problemas relevantes para a sua empresa e que o seu projeto vai trazer benefícios concretos, reais para a empresa. Se você conseguir vender essas duas coisas, eu acredito que você vai ter uma chance grande de conseguir, de fato, implementar os seus projetos que você está buscando. Aliás, neste passo 3, o que fazer, você divide aqui em metas, planos e incentivos. Programas de incentivo ajudam, levam os nossos colaboradores a alcançar os resultados que nós pretendemos na empresa? Não unicamente, mas eles são uma ferramenta complementar. É importante ressaltar que quando falamos de incentivos aqui neste método, não estamos nos referindo apenas a incentivos monetários, por exemplo, recompensas, salário variável, coisas ou premiações. Estamos também nos referindo a incentivos chamados psicológicos, o desafio, o feedback, o elogio. O conjunto de incentivos psicológicos e aqueles mais tangíveis monetários é o que vai fazer a diferença para fazer acontecer. O Cleidson Torres mandou uma mensagem por mundocorporativo@cbn.com.br, descreve aqui um pouco da empresa dele, diz que trabalha com uma equipe de 11 pessoas e uma empresa que não dá benefícios à equipe. Mas ele precisa cativar esses colaboradores todos os dias para ter resultados. E até brinca, minha munição de ideias está acabando. Estou em um momento onde não posso mais crescer, mas em um cenário que estou como desenvolver nesse cenário uma boa gestão, cativar a minha equipe e desenvolver, chegar a bons resultados? Nossa, esse é um grande desafio de todos nós, não é verdade? Tem algumas coisas que a gente pode fazer. A primeira delas talvez seja trabalhar em desafios diferentes. Será que existe algum desafio que você pode propor para a sua equipe e que ela se sinta engajada, que ela busque novas coisas? Esse pode ser um caminho. Segundo caminho, procurar novas formas que a sua equipe aprenda. Todos nós gostamos de aprender e o aprendizado é um grande fator motivador. Será que existe alguma outra coisa que você pode construir na sua equipe para desenvolver o aprendizado? E terceira, será que existe alguma oportunidade para eles crescerem na empresa, fazerem coisas diferentes? E isso não precisa ser no curto prazo, pode ser no médio e longo. O que eles podem fazer de diferente no futuro? Procurar construir isso com a sua equipe podem ser algumas das coisas a serem feitas para motivá-la. Cativar a sua equipe é o desafio permanente de um líder? Sem dúvida nenhuma, né? Ele é um dos grandes desafios. Você precisa estar continuamente engajando a sua equipe. Não basta desenvolvê-la.
você precisa engajá-la. E tem outras ferramentas aqui que podem complementar. O próprio propósito, qual é o propósito da sua empresa, qual o propósito da sua equipe, para que a gente está lá, o que a gente está fazendo, qual é o nosso bem maior. Isso também pode ajudar você a construir e engajar a sua equipe. Pesquisas mostram claramente que a definição de um propósito é o que acaba movendo as pessoas. Propósito, sem dúvida, tem um componente, é um componente fundamental da liderança. A gente já investigou muito esse assunto, fazemos vários treinamentos a respeito. E quando existe esse propósito, que, de novo, ele é algo maior, ele não é a entrega das vendas do fim do mês, é por que existimos, o que bem estamos trazendo para as pessoas. Quando esse propósito está claro e ele é engajante para as pessoas, o trabalho é muito mais produtivo. Não sejamos ingênuos. O propósito por si só e apenas ele não vai motivar a sua equipe, mas ele, em conjunto com esses outros fatores que falamos, sem dúvida se torna muito forte nesse trabalho de engajar e motivar nossas equipes. Nós falamos mais especificamente até agora sobre 3 dos 5 passos que fazem parte desse método fazer acontecer. O 4º passo é estamos fazendo. O que você destaca como importante a ser percebido nessa questão? Milton, esse passo do estamos fazendo talvez seja um dos menos observados por nós executivos no dia a dia. Veja, há uma sobrevalorização do planejamento estratégico. Todos nós achamos isso, de certa forma, até chique, planejar e ver alternativas e tudo mais. E, sem dúvida, o planejamento é muito importante. Os primeiros 3 passos da pirâmide do fazer acontecer são sobre o planejamento. Mas, veja, o planejamento por si só não traz resultado nenhum. O que traz o resultado é o quanto desse planejamento de fato executamos na prática. Por isso essa pergunta, estamos fazendo? Se faça essa pergunta continuamente. Olhe o seu planejamento, olhe o planejamento da sua equipe e se pergunte e avalie. Estamos executando aquilo que nos planejamos a executar? Porque é isso que vai trazer o seu resultado e não o planejamento em si, que é só papel, PowerPoint e Excel. O que é mais difícil nessas 2 etapas assim? Preparar, fazer o planejamento ou executar o plano? Essa é uma pergunta talvez de $1 milhão e ela varia conforme a empresa. Mas eu poderia dizer que, em geral, eu acredito, e há sólidas evidências de várias pesquisas que apontam que o mais difícil é, na verdade, executar o planejamento. Fazer um planejamento bem feito, sem dúvida, é um grande desafio, mas tende a ser nas empresas um desafio até mais fácil que executar na prática, conseguir que todas as pessoas no dia a dia, de fato, implementem aquilo que foi proposto, talvez seja o principal desafio das empresas. Em momentos mais complicados da economia, mais intrincados, como esse que nós estamos, os planos que são desenhados nas empresas, eles têm que ser muito mais flexíveis, eles têm que mudar com muito mais rapidez, e isso se transforma num novo desafio? Excelente essa pergunta, Milton. Isso está conectado com o passo 5 da pirâmide, que é justamente o controlar e o ajustar, que você bem colocou aqui. O ajustar está justamente nisso. Não adianta a gente fazer um plano, executá-lo, o resultado não vem e a gente continuar simplesmente fazendo a mesma coisa. Como colocado, é o princípio de insanidade de Einstein, fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, o que você colocou é fundamental. Precisamos continuamente acompanhar a execução e os resultados para, se necessário, ajustar, especialmente no momento de turbulência como estamos, em que a flexibilidade, como você bem colocou, é fundamental. Quais são os erros mais comuns, mais frequentes nessa questão? Olha, muitas vezes, ao tentar controlar o negócio, um erro comum é querer observar e medir tudo. Então, eu já trombei com empresas, unidades de negócio, que tinham mais de 100 indicadores para acompanhar o negócio. Na prática, ter 100 indicadores, na minha opinião, é não ter nenhum, porque ninguém consegue acompanhar de forma satisfatória, com qualidade, sem indicadores. Então, esse é um erro. O segundo erro é não discutir de forma transparente o que vai mal. Então, muitas vezes, ao acompanhar os planos, acompanhar os resultados, vemos que coisas não estão indo bem. E elas são necessárias de serem discutidas de forma transparente. Mas, muitas vezes, nas empresas, isso não ocorre. Se coloca para debaixo do tapete, se acha que não quer ofender pessoalmente, quando, na verdade, o foco deve ser numa discussão produtiva e focada no resultado e não nas pessoas. Agora, essa dificuldade de clareza na discussão dentro de uma empresa se dá geralmente por quê? Medo das pessoas de se avaliarem, de se autoavaliarem, medo de as pessoas perceberem que o que estavam, aquele grupo que estava liderando
ele não foi competente o suficiente para passar, por exemplo, qual é a meta fundamental do trabalho para ser realizado? O que mexe aí? Passa por isso mesmo, Milton. Acho que de um lado, de quem está com um resultado ruim, existe, pode ser uma vergonha, pode ser um medo de reportar esse resultado. Então, a pessoa pode muitas vezes tentar, de uma certa forma, colocar de forma diferente, tal, não ser transparente sobre aquilo que está indo mal. E sobre quem está acima, pode ser muitas vezes o receio de ofender pessoalmente, eu não quero cobrar demais. Então, às vezes, isso leva a uma discussão não transparente. Mas o Jack Welch, aquele famoso CEO da GE, que hoje é um consultor, professor, enfim, perguntaram para ele o que para você é o mais importante na gestão de uma empresa. A coisa mais importante. E ele respondeu: transparência para conversar sobre o que vai mal. Então, isso é uma competência fundamental. A gente precisa saber conversar de forma transparente e produtiva sobre o que não está indo bem e procurar a melhor forma de resolver. Bom, isso que você está chamando a atenção aqui me remete aqui à pergunta do Paulo Luiz. O Paulo comenta aqui através do e-mail o seguinte fato, que geralmente na empresa dele até fazem muitos planos, mas a dificuldade de executar é muito grande. No entanto, ele tenta aplicar métodos próprios para tentar fazer o seu trabalho, para tocar o seu trabalho em frente. Como é que ele consegue viver ou sobreviver numa equipe como essa? Que legal, Paulo, a sua pergunta. Como a gente comentou, esse é um dos grandes desafios das empresas, né? Fazemos muitos planos, mas temos dificuldade de trazê-los para a prática. Não é fácil resolver o seu problema, não é fácil fazer acontecer, mas aqui vão algumas sugestões. A primeira é: tente, junto com a sua equipe, com os seus líderes, discutir planos mais focados. Um dos grandes problemas de planos que vemos é que os planos tentam abraçar o mundo. Queremos fazer 15, 20 coisas ao mesmo tempo. E no papel, como eu falei, fica bonito, mas na hora de executar não conseguimos fazer tudo isso junto. Então, fazer planos mais focados é uma capacidade que vai te ajudar a conseguir de fato executar. E a segunda, tente tornar os seus planos mais simples. É isso mesmo, um bom plano é um plano que é simples, que é fácil de entender, é fácil de explicar. Não é um plano complicado que eu preciso de 30 minutos para explicar. Quando você tem planos focados e que são simples, em geral, a sua execução vai ser favorecida. Agora, Ricardo Jucá, pelo que eu percebo aqui na mensagem do Paulo, ele não é o líder da equipe. Uhum. Ele é um integrante daquela equipe. E ele percebe que a equipe, e talvez o próprio líder, não consigam levar à frente os projetos ou executar os projetos. E aí ele vai aplicar um método próprio para isso. Tá. É muito complicada essa situação. Tem como sair disso ou melhor é sair da equipe? Olha, existe aquele conceito da esfera que está sob o nosso controle, a esfera que está sob a nossa influência de trabalho. E no seu caso aí, claramente estamos falando sobre a esfera de influência. Você não é dono, você não vai tomar a decisão pela sua equipe, nem muito menos, é claro, pelo seu chefe. Mas tente, Paulo, dentro do possível, influenciar, que é o que está sobre o seu controle. Proponha perguntas, proponha reavaliações, proponha simplificações do plano, cheque junto ao seu líder ideias de simplificação, de faseamento do plano, vamos fazer isso agora, mas um pouco depois. Enfim, busque influenciar para que os planos se tornem menos ou seja, em vez de fazer 10 coisas, fazer 3, 4, de forma que a equipe tenha a capacidade de fazer e que eles se tornem mais simples. Veja, é melhor um plano mais simples e focado, bem executado, do que um plano excelente no papel, mas que não é executado na prática. E quem sabe amanhã e depois o Paulo se transforme no líder dessa equipe. Poxa, quem sabe? Com essa influência é bem capaz. Bom, dentro do livro A Pirâmide do Fazer Acontecer, você tem uma pergunta quase na parte final, que é: você vai fazer diferente? Isso é uma provocação para a pessoa fazer diferente? Ou isso é uma forma de dizer para as pessoas não tente fazer diferente disso que nós falamos até aqui? De forma nenhuma. O que vemos, a gente, como eu comentei, Milton, trabalhamos com aprendizagem, né? Temos mais de 100 de clientes, milhares de pessoas que já passaram pelos nossos treinamentos. E um grande desafio após ler um livro, após participar de um treinamento, é pegar aquilo que você aprendeu e transformar aquilo na prática. Porque, veja, estamos falando da vida executiva, não estamos falando de escola, não estamos falando de universidade. Simplesmente saber não vai te trazer resultado nenhum.
O que vai fazer a diferença é aquilo que você passar a aplicar na prática. Então, esta é uma provocação, Milton, para as pessoas que leem esse livro, que forem expostas ao método, definirem de forma clara o que vão fazer de diferente com base no que aprenderam. Porque é isso que vai fazer a diferença para elas. Quero aproveitar ainda a pergunta aqui da Sandra, que mandou a mensagem pelo e-mail, à medida que ela tem uma dúvida que imagino que seja de muitos líderes. Porque ela disse que conversa com todos os colaboradores da equipe dela, ou pelo menos tenta dialogar com eles, mas tem uma tremenda dificuldade de receber o feedback do que está faltando para executar os planos que foram propostos pela empresa. Como é que eu faço para que essas pessoas se abram e contem o que estão sentindo? Pergunta aqui a Sandra. Sandra, excelente pergunta. É legal a sua postura de buscar estar próximo da sua equipe, de buscar o feedback. Olha, o grande desafio aqui é tentar talvez colocar um ambiente de menos risco para a equipe. Talvez eles não estejam se abrindo porque entendem que ao se abrir poderiam estar trazendo uma postura negativa ou colocando riscos. Eles não querem parecer talvez negativistas à sua frente. Mostre que mais importante do que isso é garantir que os resultados e os planos vão ser executados e os resultados vão vir. Então que você está totalmente aberta a entender quais são os desafios e as barreiras que podem existir para que o plano seja executado. Mostre a importância disso para eles. Se a gente entende essas barreiras, entende essas potenciais dificuldades, vamos juntos conseguir executar melhores os planos. Mostre o benefício disso para eles de forma clara, de forma transparente, que eu acredito que isso vai te ajudar. Reuniões bem planejadas ajudam a trazer mais resultados em menos tempo e com mais satisfação? Milton, sem dúvida nenhuma. É muito comum eu ouvir de executivos com os quais trabalhamos a seguinte frase: o meu dia começa às 5 da tarde. Quando acabam as reuniões, eu posso começar a trabalhar. Isso não pode acontecer. Você tem que trabalhar para ter menos reuniões, realmente aquelas que importam. Que as reuniões comecem e terminem no horário proposto, que somente as pessoas necessárias participem dessa reunião e que elas, de fato, tomem as decisões necessárias naquela reunião. Então, como a reunião acaba tomando muito do nosso tempo, é difícil fazer acontecer se elas estão feitas de forma errada, como alguns desses erros que eu apontei. Portanto, nesse livro, a gente também comenta alguns passos para que você faça reuniões produtivas, reuniões que façam acontecer. Antecipe alguns desses passos para nós. Olha, alguns deles eu acabei de comentar que trabalham justamente esses erros. Primeiro, tenha somente as pessoas que realmente precisam estar nessa reunião. Não é verdade? Você já deve ter participado de reuniões que tinham 20 pessoas e, na verdade, 12 delas estavam lá, você não sabe bem por quê. Segundo, defina um horário de começo e fim. É muito comum as reuniões serem marcadas da seguinte forma. Olha, a reunião para discutir o assunto X às 15 horas. Primeiro que elas não começam às 15, começam às 15h30. E segundo que elas não têm nenhuma ideia de quando vão terminar. Ou seja, a reunião pode acabar às 4h30, 5h30, 6h, não tem horário para terminar. Não permita isso. Defina um horário claro, de forma que as pessoas sejam obrigadas a se tornar produtivas naquele prazo. E terceiro, se obrigue a tomar as decisões necessárias naquela reunião, anotar o que foi discutido e decidido e dar sequência a isso. Um grande problema das reuniões é que as reuniões acontecem, mas é aquela história, nada se decide, está tudo bem entendido e depois vamos marcar uma outra reunião para discutir o que não foi finalizado. Então são vários os erros, eu apontei alguns aqui que a gente detalha e aponta como resolver. Quanto tempo uma empresa precisa para fazer uma transformação interna e conseguir alcançar essa grande meta que você propõe aqui no Fazer Acontecer, que é trazer mais resultados em menos tempo e com mais satisfação? Olha, Milton, essa é uma pergunta muito difícil de responder. Não existe um número exato para isso, porque vai variar muito de empresa para empresa, da situação que a empresa tem, do estilo de liderança e gestão que ela já tem, do número de pessoas, enfim, uma série de fatores. Mas, claramente, se você quiser mudar uma empresa inteira para ter um foco em fazer acontecer, como a gente está propondo aqui, não estamos falando de um esforço de 1 mês, 6 meses ou 1 ano. Estamos falando de um esforço de um pouco mais que isso, médio e longo prazo, no mínimo, para a empresa como um todo criar essa cultura de gestão e de fazer acontecer. Agora, é possível alcançar essa meta? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Você como líder, você junta a sua equipe, em última instância a empresa. Existem vários casos assim, é possível trabalhar dessa forma e conseguir entregar resultados
com as pessoas, do jeito certo e também tendo satisfação no trabalho, porque isso é importante, nada disso vale a pena se também não tivermos uma satisfação, não for algo que realmente a gente se sinta motivado a fazer. Ricardo Jucá, quero agradecer sua gentileza de conversar conosco e trazer aí parte dessa sua experiência quando apresenta aqui para nós este método para as empresas e as pessoas fazerem acontecer. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Muito obrigado, Milton, obrigado a todos os ouvintes, um grande abraço. Lembrando que o Ricardo Jucá é o autor do livro A Pirâmide do Fazer Acontecer, livro esse que foi lançado pela Papyrus Sete Mares. O Ricardo também é sócio da Atingir, empresa de educação corporativa. A você que participou deste mundo corporativo, através de perguntas ou nos assistindo ao vivo pela internet, o meu agradecimento também. Lembrando sempre que você pode pegar esse conhecimento e levar para as redes sociais. Se quiser, vá até o nosso grupo no LinkedIn. Lá tem o Mundo Corporativo na CBN. E lá você pode publicar o seu texto, o seu artigo, sua forma de pensar. Combinado? Espero você por lá também. A gente volta a conversar no próximo capítulo do Mundo Corporativo. Até mais.